extremamente importante no ramo organizacional, que é a ética profissional. Bom, a ética profissional é muito mais do que uma postura no sentido filosófico e comportamental. Cada vez mais, esse é um pré-requisito indispensável para que uma empresa possa atuar de forma competitiva, seja qual for o mercado que ela atua. Assim, sugere um estudo em inglês da McKinsey, publicado no portal Bloomberg, segundo o qual a tríade meio ambiente, social e governança, a famosa ESG, deverá gerar em torno de 140,5 trilhões até 2025. Ou seja, ser ético deixou de ser uma questão apenas de honestidade ou consciência, passando a ser um elemento central para o sucesso das empresas. As implicações dessa maneira de conduzir os negócios, no entanto, ainda não são conhecidas a fundo, a julgar pela falta de políticas de compliance e de ESG. Mas afinal, o que significa o termo ética profissional? Bom, ética profissional, de forma resumida, é a aplicação de valores humanos sobre o comportamento, resultando em uma postura transparente nas atividades produtivas. É também o respeito às regras, convenções, limites, sejam eles impostos por leis ou sugeridos pelas convenções sociais no trabalho. Uma pessoa que zela pela ética em todas as suas atividades tende a ser mais aceita pelos seus pares, superiores e por aqueles que estejam de alguma forma subordinados. A ética deve estar presente em tudo que faz, sendo particularmente cobrada em áreas como política, advocacia e medicina. Uma empresa ou profissional que não observa a ética em suas ações está fadado ao ostracismo, a despeito das desvantagens efêmeras que algumas distorções éticas podem gerar. Mas qual que é a importância da ética profissional? Bom, é interessante notar que a ética ganha força nos contextos de crise e tende a se enfraquecer quando sobram recursos. Os estudos Ethics at Work, do Institute of Business Ethics, traz revelações nesse sentido, apontando para o crescimento da importância da ética no trabalho durante e depois da pandemia. Segundo o levantamento, para 86% das pessoas entrevistadas, a ética passou a ser praticada com mais frequência em suas empresas. Para 37%, os padrões éticos melhoraram desde que o coronavírus reforçou as empresas a se reinventarem. Esses dados reforçam a importância da ética profissional em momentos de turbulência, mostrando que, quando as coisas vão mal, essa é a única saída possível. Imagine então os excelentes resultados que são possíveis quando a ética passa a ser aplicada em todos os momentos. Bom, outra questão fundamental: como ser um profissional ético? Bom, o estudo da ética e sustentabilidade nos negócios do banco Barclays traz bons motivos para considerar ainda mais seriamente a aplicação da ética profissional no mercado. Segundo o levantamento do banco, 63% dos clientes gostariam de ver mais ações que demonstram a ética na prática dentro das empresas. Dessas pessoas que responderam, 50% disseram que querem ver o governo fazer mais um ambiente de negócios mais ético. Além disso, 52% dos respondentes, dos consumidores, também disseram que a postura ética de um negócio é um fator essencial na hora de escolher um produto de comprar. Porém, essas medidas devem ser procedidas de uma mudança de comportamento e de atitude no nível individual, além de serem fomentadas pelas empresas por meio de governança corporativa. Bom, honestidade. Jorge Ben cantava: se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Essa frase do Jorge Benjor sintetiza muito bem o sentido da ética a partir da honestidade, um atributo fundamental para a vida e para os negócios. Ser honesto é praticar sinônimo de ser ético. Fica difícil distinguir um do outro. O sinônimo entre ética e honestidade está muito atrelado, considerando a ligação estreita dos dois conceitos. Afinal, pode ser considerado pressuposto um do outro, ainda que em certos casos seja possível a manifestação de apenas um deles. Outro fator que é interessante a gente contar com questão ética é a questão do sigilo. Uma das mais claras demonstrações de ética profissional é guardar sigilo sobre informações pessoais ou dados sensíveis. As consequências para quem não observa a manutenção do sigilo podem ser desastrosas, como aconteceu no caso da ex-secretária Joya Williams, que trabalhou na Coca-Cola. Ela foi condenada a 10 anos de detenção no ano de 2007 por ter se apropriado de informações sigilosas da empresa com o intuito de vendê-las à Pepsi por 1,5 trilhão. O interesse, nesse caso, foi que a denúncia partiu da própria concorrente, que divulgou em carta aberta a tentativa de vender informações sigilosas por parte das pessoas da Coca-Cola. Outro tema importante também é a competência.
Profissionais não se improvisam. Bom, para fazer jus a um posto de trabalho, é indispensável comprovar que tem as competências comportamentais exigidas para o seu plano de exercício. Aliás, esse é um problema para os recrutadores, já que uma pesquisa publicada na revista Exame revela que 65% dos jovens já inseriram informações falsas no seu currículo. Em casos assim, a falta de ética se mistura com a falta de humildade para aprender ou para reconhecer que não domina as competências necessárias para a sua futura função. Portanto, ser um profissional ético é jamais mentir sobre suas próprias habilidades, até porque o maior prejudicado nesse caso é quem falta com a verdade. Trabalho em equipe. Bom, também entre as características de um profissional ético está saber trabalhar em equipe. Os que estão à frente devem estar prontos para assumir as responsabilidades pelos erros cometidos pelos seus subordinados, assim como dividir o bônus pelos bons resultados. Líderes comprometidos com as suas equipes também estão permanentemente engajados em transmitir o que sabem, sem reservas. Eles não temem ser superados porque sabem que as equipes bem preparadas são fundamentais para o seu próprio sucesso. Além disso, como estão em constante aperfeiçoamento, eles não se importam de revelar o que sabem. Na gestão de pessoas, essa é uma abordagem ética e humana, além de preocupada com os resultados coletivos. Respeito. Ser ético no trabalho é respeitar os limites em todos os sentidos. Aliás, o respeito se aplica não só em relação às regras, mas principalmente nos relacionamentos. Profissionais éticos jamais se valem de uma posição hierarquicamente superior para ter vantagens indevidas, tampouco para humilhar. Essa mesma postura se observa em relações aos direitos das minorias e de todas as questões envolvendo etnia, orientação sexual, crença religiosa das pessoas, etc. Quem opta pela ética trata a todos sem discriminação, até porque caráter não se define pela cor, sexualidade ou qualquer outras condições impostas social ou biologicamente. Mas para que serve o código de ética, afinal? Bom, por tudo que vimos até aqui, fica claro que a ética profissional é um conjunto de normas não escritas, portanto, é um tipo de comportamento esperado. Certas empresas levam o assunto muito a sério, como um mecanismo protetivo de seus interesses. Por exemplo, o caso do funcionário da Coca-Cola, que mencionamos anteriormente, serviu para evidenciar o código de ética da Pepsi, que não se aproveitou de um desvio de conduta para obter vantagens indevidas. Essa é uma das funções do código de ética, documento que referencia a postura de uma empresa e seus colaboradores. Ele padroniza os procedimentos operacionais, as relações, regras, valores, conduta esperada em questões internas e externas para todos os momentos de uma empresa. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Deixem sugestões e comentários abaixo. Muito obrigado por me acompanharem até aqui e tchau, tchau!